Ó Pai, em nome de Jesus, venha, meu Deus e meu Pai, falar conosco, Senhor, nessa manhã, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa, meu Deus, a cada um dos irmãos presentes aqui nesse culto, meu Deus, nessa manhã de domingo. Abençoa, meu Deus, a cada um dos que vão ver essa mensagem por outros meios, através da internet, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glorificado seja o Teu nome, bendito é o Teu nome, santo é o Teu nome, louvado, adorado é o nome do Senhor, bendito é o Teu nome, Senhor. Glória a Deus, isso declare, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós, venha, Pai, nos visitar, venha, Senhor Jesus, falar conosco, venha, Senhor Jesus, nos limpar, nos purificar, nos edificar, nos santificar, meu Deus, por meio da Tua palavra. Venha fortalecer o nosso espírito, venha nos dar, meu Deus, mais conhecimento, se revela mais e mais a mim, a nós, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Nos ensina, Senhor, a maneira certa de viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Senhor, abra a nossa mente, abra os nossos corações, fala, Senhor, poderosamente, ó Senhor Jesus, conosco, em nome de Jesus, por meio da mensagem da Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos então meditar na palavra do nosso Deus, iniciando a nossa leitura em Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. Evangelho segundo São Mateus, apóstolo de Jesus Cristo, em nome de Jesus, discípulo do Senhor Jesus. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, ou me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Parece um paradoxo, uma contradição, né? Quando Jesus diz assim: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Glória a Deus. Então nós sabemos que nós precisamos, para compreender bem as mensagens da palavra do nosso Deus, de ter uma compreensão expansiva, ou seja, nós não podemos nos limitar meramente a um versículo, ou em alguns casos, ou em alguns versículos que seja. Nesse caso, nós precisamos também, para entender melhor o sentido dessa mensagem, o sentido daquilo que Jesus estava falando, falou para seus discípulos e está falando para mim hoje, para você hoje. Nós precisamos compreender outras passagens bíblicas que também tratam do mesmo assunto, para melhor compreensão então daquilo que é o significado para nós hoje dessa mensagem do Senhor Jesus. Nós sabemos que existem 3 evangelhos, segundo Mateus, segundo Marcos e segundo Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. A palavra sinótico vem do grego sin, que significa juntos, e ópsis, que significa visão. Então, uma visão conjunta, ou seja, a mesma linha de raciocínio, a mesma visão, o mesmo direcionamento, e muitas vezes até com as mesmas palavras, a mesma narrativa, a mesma linguagem, tanto na linguagem quanto no conteúdo, especialmente no conteúdo, e também na sua estrutura e demais elementos. Então nós podemos ver também que no que diz respeito especialmente aqui aos versículos 24 e 25, nós encontramos em Marcos, no capítulo 8, nós vamos ler aqui para ampliar mais o nosso entendimento, dos versos 34 ao 37, nos diz assim: em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. O que significa negar-se a si mesmo? É o que nós vamos estudar hoje, com a graça do nosso Deus, pelo poder e ação do seu Espírito, o Espírito Santo. Glória a Deus. 35 a 37 agora. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Ou seja, pela palavra, pelas boas novas, pelas Escrituras, pela mensagem da Bíblia como um todo. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, de que nos adianta ganhar o mundo inteiro? Ou seja, eu posso escolher, eu vou viver para satisfazer os desejos, as vontades da minha natureza terrena, carnal, meramente, pura e simplesmente, ou eu vou viver colocando Deus em primeiro lugar, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, colocando Deus sobre todas as coisas e a sua vontade que está demonstrada, expressa, registrada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. O que eu vou escolher? O que você vai escolher? Deus já falou, através de Moisés, quando ele deu para Moisés a lei, ali em Deuteronômio 28, ele fala: coloco diante de vós a vida e a morte, e eu vos aconselho, vamos ver se é o 28 ou se é o 30, e eu vos aconselho que escolha a vida. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O 28 fala das bênçãos, depois o 29 me parece que é o 30 mesmo, fala das maldições. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso 10, é isso mesmo, capítulo 30, verso 15, Deuteronômio 30, 15, diz assim: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Deus está colocando para nós. O que nós queremos escolher? Se nós quisermos escolher a satisfação dos prazeres carnais, terrenos, em detrimento dos espirituais, dos celestiais, dos divinos, daquilo que Deus tem para nós, colocando tais coisas antes ou em primeiro lugar, no lugar das coisas de Deus, daquilo que nós deveríamos fazer ou devemos fazer, nós teremos a infelicidade, a morte espiritual, e da morte espiritual decorrem todas as maldições, conforme está ali no capítulo 29. Porém, se nós escolhermos a verdadeira vida, se nós escolhermos a vida que Deus tem para nós, a vida no Espírito, que vem do próprio Deus, do Espírito de Deus para nós, nós teremos a verdadeira vida e a felicidade e todas as bênçãos que Deus tem para nós. No verso 16 diz assim: portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças, e assim tereis vida plena e muito crescereis em número, e o seu eterno Deus te abençoará na terra que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Ali era no que diz respeito a entrar na terra e tomar posse, era uma promessa específica para os judeus, porque eles estavam tomando posse, entrando para tomar posse de Canaã. Mas nós também temos uma promessa de uma terra, de um lugar onde nós nos fartaremos, viveremos em paz, em alegria, em felicidade eternas, onde não haverá tristeza, nem choro, nem dor, nem enfermidade, nada
de mal, nada que é consequência de pecado. E essa é a nossa pátria celestial, é a nossa Jerusalém celestial que está nos aguardando, amém? Se nós assim quisermos e permanecermos na presença do Senhor, nos esforçando, nos dedicando para obedecer a Ele. Glória a Deus. Voltando lá para o verso 36 de Marcos 8, que nós paramos. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Então, a pessoa pode fazer muitas coisas. Existem doutrinas, religiões que pregam que se você meramente praticar ou priorizar a caridade, você estará assegurando uma posição, um lugar no céu. Isso não é verdade. A palavra do nosso Deus diz que a salvação, ela vem pela fé, ela depende da nossa fé, ou seja, nós temos que confiar em Deus, na sua palavra, e assim nós temos que também acreditar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi gerado no ventre de uma virgem, e Ele veio, se tornou homem e se tornou o nosso Senhor e o nosso resgatador, o nosso Salvador. Através de Jesus, nós temos expectativa de salvação. Através dele somente. Ele diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Então nós dependemos dessa fé. Agora, depois que nós tomamos essa decisão, logicamente que também influenciados, constrangidos pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós temos que iniciar uma nova vida, agora sendo guiados por Deus. O Espírito Santo de Deus deve ser o nosso Senhor, Ele deve nos dirigir, Ele deve nos orientar, Ele deve nos corrigir. Nós devemos estar prontos para ser corrigidos, estar prontos para ser ensinados, estar dispostos a aprender dele, com ele, para a glória dele. Alai, ore, clodelai, ore, canteai. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, se nós assim fizermos, nós, sendo dirigidos, guiados pelo Espírito Santo, nós vamos também praticar boas obras. A fé sem obras é morta. Então eu não posso, se eu disser que eu tenho fé em Deus, mas eu não estiver praticando as obras que decorrem da fé, que são consequentes da fé, da verdadeira fé em Deus, a minha fé é infrutífera, ela não está produzindo nenhum resultado, não tem efeito. Então é uma fé falsa, é uma fé inoperante, é uma fé que não produz mudança. Veja, nós precisamos ser transformados pelo poder de Deus, pelo conhecimento de Deus e pelo poder de Deus, especialmente no nosso caráter. Tem hábitos que nós precisaremos mudar depois que nós nos convertemos a Cristo. Tem formas de agir, mesmo de pensar, pensamentos que nós não devemos mais nutrir em nossa mente, acolher em nossas mentes ou em nossos corações. Sentimentos também da mesma forma, atitudes também que nós temos que deixar. A palavra de Deus nos fala: quem roubava, não roube mais; quem mentia, não minta mais; quem era injusto, não seja mais injusto, passe a ser justo. Então, ou seja, tudo aquilo que nós fazíamos que era mal, que é mal aos olhos de Deus, que Deus considera errado, nós também temos que considerar errado a partir de agora. Para isso nós precisamos saber o que Deus considera certo e o que Deus considera errado, o que Deus considera bom e o que Deus considera mal. Por isso nós precisamos conhecer a sua palavra, amém? E aí nós precisamos praticar as obras que decorrem da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vejamos também no Evangelho segundo Lucas. Vamos ler, por enquanto, nesse momento, só o verso 23, Lucas 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Negar-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? Vamos ver em Gálatas,
no capítulo 5, glória a Deus, vamos ler em Gálatas, no capítulo 5, iniciando pelo verso 16. Vamos ler agora o verso 16 e 17, para buscarmos melhor compreensão do sentido dessa mensagem que Jesus deixou para nós. Gálatas, agora através do apóstolo Paulo, que escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Olha só, está começando a fazer mais sentido agora? Se nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, o que significa tomar a cruz? Então, nós estamos começando a entender melhor agora. Vamos viver de que forma? Guiados pelo Espírito Santo, conforme nós dizíamos agora há pouco. E de forma alguma satisfareis as vontades da carne, ou seja, de maneira alguma agora, depois que eu sou cristão, que eu já aprendi, que eu já tenho um certo tempo de caminhada, um certo nível de conhecimento, um certo grau de crescimento espiritual, eu não posso mais fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, que eu fazia para dar vazão aos meus desejos carnais. E não é só de sexo que nós falamos, conforme nós dizíamos antes. A pessoa que mentia, não minta mais. A pessoa que não trabalhava, passa a trabalhar, em vez de ficar explorando os outros, nas costas dos outros, como se diz. O preguiçoso, deixa a preguiça de lado, vai ter com a formiga o preguiçoso e vai trabalhar. Amém? Glória a Deus. Então é assim. Portanto, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, é uma luta que o cristão enfrenta. Nós frisamos sempre que é a mais difícil de todas as lutas, é a principal de todas as lutas nossas, é contra a nossa natureza carnal, não é propriamente contra o diabo, porque a palavra de Deus é clara. São Tiago ensinou para nós: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se eu me sujeito a Deus, ou seja, se eu me dedico a obedecer a Deus, a fazer o que Deus quer, Deus vai me dar condições, vai me dar forças para resistir, em primeiro lugar, ao pecado, porque não tem como eu resistir ao diabo se eu der liberdade para pecar, para a minha carne fazer o que ela quer, contrariando a vontade de Deus. Nós estamos falando daquilo que é contrário à vontade de Deus. É claro que tem vontades da nossa natureza terrena, carnal, que são lícitas, que são úteis, são até necessárias para nós nos alimentarmos, dormirmos, descansarmos. Muitas coisas são necessárias para a nossa carne, para esse corpo. O repouso é necessário, a alimentação, a boa alimentação é necessária, a atividade física é necessária. Então, são coisas necessárias, nós não nos referimos a isso, mas nós nos referimos àquilo que é desvirtuado, aquilo que é impuro, aquilo que é mau, aquilo que é injusto, aquilo que é desonesto. São essas coisas que a própria Bíblia depois, se vocês quiserem, lá mesmo no livro, se não me engano, de Gálatas, vai elencar vários exemplos. Nem nós não vamos entrar nos exemplos não hoje. Então vamos repetir o verso 17: porquanto a carne luta contra o Espírito. Aqui é o Espírito em letra maiúscula, o Espírito Santo, luta para não fazer a vontade de Deus. E o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, contra a carne, ou seja, a vontade de Deus é que nós possamos vencer, é nos dar condições de vencer as vontades da nossa natureza carnal, para obedecer a Ele, para agradar a Ele, para fazer o que é justo, para fazer o que é bom, para fazer o que é honesto, para fazer o que é puro, o que é santo. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele está à nossa disposição, ele trabalha por nós, ele age por nós, ele nos dá forças para nós obedecermos a Deus. Glória a Deus. Se nós assim quisermos. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Nós não vamos conseguir fazer se nós não tivermos esse posicionamento correto, o entendimento correto e o posicionamento correto. Tomar a decisão: não, a partir de hoje eu não vou mais
cometer tal pecado, eu não vou mais satisfazer tal desejo da minha carne, tal vontade da minha carne, porque eu sei que não me convém, eu sei que desagrada a Deus, eu sei que entristece o coração de Deus, eu sei que me afasta de Deus, me enfraquece, e aí eu vou dar lugar ao diabo se eu assim fizer. Misericórdia. Então vamos nos sujeitar à vontade de Deus, obedecer a Deus e fazer o que agrada a Ele, e assim nós vamos vencer. Devemos andar no Espírito e recusarmos a satisfazer os desejos pecaminosos da nossa carne, nossa natureza carnal, conforme dizíamos. Estamos em uma guerra que o Espírito vencerá, o Espírito Santo, em coinonia, em união conosco, com o nosso Espírito, desde que mantenhamos as vontades da natureza carnal crucificadas, isto é, submetendo e sujeitando nossas vontades à vontade de Deus. Então vocês já estão entendendo melhor. Crucificar a nossa natureza carnal, tomar a nossa cruz, é crucificar. Quando eu crucifico, eu faço o quê? Eu mato. A pessoa que vai para a cruz, ou que ia para a cruz, ela ia para morrer, ela não ia para, conforme os filmes, as peças teatrais, não, era ali, era real, a pessoa era condenada à morte por crucificação, ou crucifixão, conforme o próprio Senhor Jesus morreu, dessa forma. Então, se nós quisermos viver para agradar a Deus, nos sujeitando a Ele, a sua vontade, guiados pelo Espírito Santo, nós temos que ter essa consciência de que nós precisamos fazer morrer as vontades da nossa carne. Nós temos que mantê-la anestesiada, crucificada. Vem uma vontade, eu tenho que lutar contra ela, e para isso, quando vem algum pensamento impuro, algum desejo carnal impuro, eu tenho que rejeitar. Se for necessário, eu tenho que orar, eu tenho que repreender. Se for preciso, eu tenho que jejuar. Se for preciso, eu tenho que pedir ajuda em oração, mas eu preciso vencer. Glória a Deus. Essa é a luta que nós falávamos agora há pouco, a luta do cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja em Gálatas 24 e 25, ainda no capítulo 5, diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne. Crucificaram está no passado, nós já crucificamos. Se nós pertencemos a Ele, já temos que ter essa decisão em mente. Se eu ainda não estou vencendo parcialmente ou totalmente em alguma coisa, em alguma falha, algum erro, algum pecado, eu preciso batalhar, eu preciso lutar até vencer. Glória a Deus. Crucificaram a carne, já está no passado, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito Santo, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Andar é no sentido de viver. Andar na Bíblia é no sentido de viver. Amém? Então eu vou caminhando, a minha caminhada com o passar dos dias, dos anos, vai me levando para o final da minha vida aqui na terra e vai me aproximando da vida eterna no céu com Jesus. É claro que uns vivem mais, outros menos, mas essa é a caminhada do cristão aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As consequências de servir a carne, segundo Paulo, elas mostram claramente o seguinte, a respeito das quais, deixa eu ver aqui, verso 21, deixa eu ver aqui se é Gálatas 21, se é Romanos, eu anotei aqui de uma forma resumida, e agora surgiu a dúvida, vamos esclarecer, vamos ver se é Gálatas ou é Romanos. Ele fala, vamos ler os versos 19 a 21, para melhor contextualização, de Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades.
contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam, não herdarão o reino de Deus. Então, quem vive na prática desses pecados, não herdará o reino de Deus. Aí depois ele vai contrapor os frutos do Espírito: é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. E no 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. 25, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito Santo. Então ele vai nos mostrar claramente que há uma ligação, e essa ligação é inegável. Nós não temos como negar entre a nossa conduta e a nossa salvação. Se nós escolhermos viver de uma forma, mantendo uma conduta, uma postura que confronta, vai contra a vontade de Deus, vai contra a palavra de Deus, nós não iremos para o céu, nós não herdaremos, ou seja, nós não vamos ter direito a entrar. A herança é um direito. A pessoa é filho, tem direito à herança dos pais. Na maioria das vezes a pessoa vai herdar, mas pode acontecer dela não perder o direito. É muito raro, mas pode acontecer. Eu estou falando aqui da nossa lei civil, mas perante a lei de Deus não é raro, não. Infelizmente, a pessoa ela reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí agora ela pensa que ela não precisa fazer nada, que Deus é bonzinho, que Deus faz vista grossa, que Deus aprova porque ela é a queridinha de Deus, o queridinho de Deus, e que basta também ela fazer uma simples oração e pedir um perdão, que é da boca para fora, e está tudo resolvido. E não está, porque se nós nos arrependermos verdadeiramente, nós vamos querer parar com a prática daquele erro, daquele pecado, e Deus conhece as intenções dos nossos corações. Se eu vou orar e peço perdão a Deus, mas eu quero continuar, a minha vontade é de continuar, e eu vou continuar, daqui a pouco eu vou pecar de novo, cometer aquele pecado de novo, então eu não estou verdadeiramente arrependido. Agora, é claro, tem coisas que a nossa natureza carnal ela é muito forte, e nós temos mais dificuldades para ficar libertos de uma ou de outra coisa. Então, se eu ainda não tenho uma decisão firme, uma vontade forte para parar de praticar aquele pecado, eu preciso me fortalecer em Deus, eu preciso buscar de Deus a condição para isso, para vencer aquela dificuldade que eu tenho, aquela tendência que eu tenho, aquela prática que eu estou fazendo, e para deixar de praticar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pessoa que não permite ao Espírito Santo mudar totalmente sua vida e remover tal carnalidade, não receberá o prêmio de um lar eterno com Deus. Devemos ser transformados de dentro para fora. A mudança do nosso caráter, o nosso coração, que precisa mudar em primeiro lugar. Se o nosso coração estiver realmente transformado, as nossas atitudes serão consequências daquilo que está dentro de nós. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu tenho amor dentro do meu coração, eu vou falar com palavras de amor. Eu posso até corrigir, se for necessário, mas eu vou falar com amor. Eu posso até exortar, se for necessário, mas eu vou exortar com amor. Então, aquilo que está dentro do meu coração é que me move. A minha motivação, ela está no meu coração. O que vai me mover? É a vontade de Deus, é querer obedecer a Deus, é querer agradar a Deus, ou querer satisfazer a minha própria carne. Se eu estou satisfazendo a minha própria carne, eu ainda não crucifiquei a minha carne. Eu não posso seguir a Jesus se eu não crucificar a minha carne. É incompatível. Eu não posso seguir a Jesus, porque Ele falou isso: quem quiser seguir a mim, quem quiser me seguir, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Ou seja, todo dia eu tenho que crucificar a minha carne, porque todo dia eu sou tentado.
porque todo dia eu tenho vontade de fazer algo que eu não devo fazer, algo que não me convém, mesmo que seja lícito, mas que vai me afastar de Deus, algo contra mim mesmo, contra meu próprio corpo. Eu não, por exemplo, eu me alimento mal, eu sei que algum tipo de alimento me faz mal para o meu organismo, eu insisto em comer aquilo. Deus, Ele veio para cuidar de nós a nível do espírito, da alma e do corpo. Ele quer nos santificar integralmente, espírito, alma e corpo. Se eu descuido do meu corpo, cuidado com o meu corpo, com a minha saúde, é templo para a morada do Espírito Santo. Eu estou entristecendo a Deus, estou desagradando a Deus. E o pior, eu vou receber as consequências. Depois virão as enfermidades. E aí a coisa pega. Muitas vezes é difícil. Amém? E também da nossa alma, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, desejos, inclinações da alma, intenções do coração. Tudo isso são aspectos almáticos que encontram a sua sede na alma. O espírito é interligado à alma. O nosso espírito, ele influencia a alma, porque ele recebe também as influências ou de Deus ou de Satanás. É tudo interligado, nós não conseguimos dissociar, mas a gente faz para efeitos didáticos, para uma melhor compreensão, essa separação. A alma e o espírito não tem como dissociar. Esse corpo é da terra, quando nós morrermos voltará ao pó. A alma e o espírito vão para a eternidade, ou com Deus ou com Satanás no inferno. Misericórdia. Então vamos nos posicionar e fazer a escolha que é melhor para nós. Vamos aceitar o convite que foi feito por Deus lá, conforme nós lemos em Deuteronômio. Lemos Deuteronômio 30. Eis que estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Deuteronômio 30, 15. Então vamos escolher o que o próprio Deus sugere para nós. Eu aconselho que escolha vida. Deus fala isso. Estou colocando duas opções. Por isso que existem dois senhores. Ou nós serviremos a um, ou serviremos a outro. Se estivermos obedecendo a Deus, enquanto nós estivermos obedecendo a Deus, estaremos servindo a Ele. E quando nós estivermos obedecendo a isso, nós não tem como a gente não obedecer a Ele e não obedecer a Satanás. Ou nós vamos obedecer a um ou a outro. Não tem como. Então, ou nós servimos a um ou servimos a outro. Ou nós obedecemos a um ou obedecemos a outro. Então, escolha a quem você quer obedecer. A decisão é sua, é minha, é nossa. Romanos 12, versos 1 e 2, vai nos dar um ensinamento para que nós possamos vencer essa luta, que é a principal luta que o cristão enfrenta, conforme nós falávamos, do nosso espírito contra a nossa natureza carnal, a vontade de Deus contra a nossa vontade adâmica. Romanos 12, 1 e 2: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Olha só, sacrifício, quando você sacrifica um animal, você mata o animal, certo? Você sacrifica um animal, mata o animal. Sacrifício vivo, parece também uma contradição. Por quê? Porque conforme nós falávamos, é a crucificação da nossa natureza carnal, é a crucificação das vontades da nossa carne. É isso que representa o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós temos que nos santificar, nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, para agradarmos a Deus, que é o vosso culto lógico. Nós temos que ter clareza de entendimento dessas verdades, para que nós possamos saber como nos posicionar e mudar de posturas, e saber como, até mesmo como orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, ou seja, aquilo que o mundo nos propõe, nos oferece,
que coloca à nossa disposição as coisas impuras, as coisas imorais, as desonestidades, as facilidades, que na maioria das vezes estão contra os princípios e os valores de Deus. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Como que eu vou ser transformado? Renovação da minha mente. Antes eu pensava de uma forma, agora eu tenho que passar a pensar de acordo com o que está na Bíblia, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que o Espírito Santo de Deus me constrange, me ensina. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu quiser experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso fazer a vontade dele, eu preciso obedecer a ele, eu preciso me sujeitar àquilo que ele quer, e aí eu preciso deixar de fazer o que a minha carne quer, conforme nós falávamos antes. Amém? Finalizando então a mensagem de hoje, em 1 de Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 23, nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível, ou seja, não merece repreensão. Se eu estou obedecendo a Deus, eu não mereço ser corrigido, a não ser por Ele mesmo. É claro que nós não vamos conseguir totalmente, plenamente, porque somos imperfeitos, mas de uma maneira geral, se eu estiver me dedicando, me esforçando para fazer tudo que tiver ao meu alcance, que eu puder fazer, e as condições me permitirem fazer, hoje, para obedecer a Deus, eu estarei sendo aprovado por Deus, eu estarei aprovado por Deus, e aí eu não vou merecer ser repreendido. Naquilo que eu não estiver obedecendo, eu mereço repreensão. Naquilo que eu estiver obedecendo, eu não mereço repreensão. Então, o que o apóstolo Paulo está nos aconselhando? Que nós sejamos irrepreensíveis, aguardando, ou seja, na vida eu estou aguardando a vinda do Senhor Jesus, mantendo uma vida de santidade, para estar pronto, estar preparado para subir com Ele, quando quando Ele vier me buscar, quando Ele vier te buscar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é assim que nós devemos fazer, se nós quisermos vencer essa luta, é nos mantermos em santidade, tendo uma conduta, uma postura, um comportamento, atitudes irrepreensíveis, tanto a nível do espírito, quanto da alma, quanto do corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor por essa mensagem que veio falar comigo, que veio o Senhor Jesus para me corrigir naquilo que eu preciso, que veio para me instruir, me ensinar, e assim a todos os presentes, a todos, ó meu Deus, que vão depois ver essa mensagem também através das mídias sociais, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, abençoa cada um, fala poderosamente, transforma gloriosamente, Senhor, a todos nós, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Transforma nossos corações, o nosso caráter, os nossos caráteres, meu Deus, em nome de Jesus, para nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Renova a nossa mente, tira o que não provém do Senhor e coloca somente aquilo que é do Senhor, que o Senhor tem para nós, que o Senhor quer para nós, que o Senhor espera de nós. Eu declaro todos libertos, curados e abençoados para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a bênção sobre cada um, sobre a casa, o lar, a família, sobre a vida de todo o povo de Deus. Eu declaro todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.